Vamos ao vídeo que vai responder a pergunta que está na comunidade, que é a seguinte: você já vendeu um veículo? Nesse momento 30% estão dizendo que não, 30% estão dizendo que sim, mas não fizeram o comunicado de venda, cometendo esse erro gravíssimo ao vender um veículo, e aqueles que sim e fizeram o comunicado de venda procedendo corretamente. Bem, instruções, exemplos, logicamente, serão para os que vendem o veículo mas não faz o comunicado de venda. Vamos lá. Se você vendedor, se você vender um veículo, entregar o documento desse veículo, entregar o recibo sem estar preenchido com os dados desse comprador, tudo que esse comprador cometer de infração que não haja abordagem, exemplo, ele avançou o sinal vermelho e o agente de trânsito não abordou esse condutor, anotou a placa, cor, modelo, essa notificação vai para você, vendedor, porque você não fez o comunicado de venda. E mesmo havendo abordagem, mas sendo infração de proprietário, exemplo, quando esse comprador foi abordado com os pneus carecas, houve abordagem, como é uma infração de proprietário conduzir um veículo com os pneus carecas, essa notificação vai para você, vendedor, pelo fato de não ter feito o comunicado de venda. Com isso, as consequências são multa, suspensão por pontos, suspensão específica. Suspensão específica é aquela que você comete uma vez e a habilitação já poderá ser suspensa. Exemplos: condutor ou passageiro sem um capacete, exceder a máxima do radar em mais de 50%. Então, as penalizações são várias pelo fato de não fazer o comunicado de venda. O outro exemplo aqui: você vendeu um veículo, entregou o documento do veículo, preencheu o recibo com os dados do comprador, data, aquilo tudo, e só isso. A mesma coisa, se esse comprador cometer infração sem abordagem ou infração de proprietário, essa notificação vai para você, vendedor. Outra situação: você deu o documento do veículo, preencheu o recibo com os dados, data, assinatura, foram ao cartório, autenticar o documento, reconhecer o firma. Você, dali do cartório, voltou para casa cometendo erro e o comprador fez a transferência de propriedade. Como esse comprador fez a transferência de propriedade, mesmo você não tendo feito o comunicado de venda, qualquer infração cometida por esse comprador vai para ele, porque o Detran entendeu que a partir daquele momento que foi feita a transferência, o proprietário agora é esse comprador. Outra situação, você vai ao cartório. Aliás, deixa eu dar uma situação que aconteceu. Uma vez eu fui ao cartório e, como estava ali próximo, eu estava observando as várias vezes que os funcionários estavam instruindo as pessoas a irem irem ao Detran. Porque muita gente, galera, acha que... Eu vou explicar o procedimento padrão para você vender um veículo. As pessoas acham que chegou no cartório, reconheceu firma, autenticou o documento, acabou. E quando você faz isso, o Detran não está sabendo dessa tramitação, dessa venda, apenas quando é feito o comunicado de venda. Então, várias vezes eles falavam: vai ao Detran, vai ao Detran, vai ao Detran. Com observação, alguns cartórios já fazem um serviço de comunicado de venda. Tu paga aí uma taxa de serviço e você evita o deslocamento para o Detran. Então vamos lá. Entenda aí o procedimento padrão ao vender um veículo na forma documental. Preenche o recibo com os dados, vai estar lá o CPF, assinatura do comprador, colocou a data. A partir daquela data, você, vendedor, para fazer o comunicado de venda, terá 60 dias. Sugestão por experiência, galera: eu faço no dia que a data é colocada no recibo. Evita problema, previne situações que poderão acontecer de forma imprevistas.
preenche ali, por exemplo, colocou a data de hoje, no dia logicamente de semana, né, que funciona no cartório, vai no mesmo dia, leva lá o comprador, reconhece, firma, autentica o documento, dali, se esse cartório não fizer o serviço de comunicar de venda, vai ao Detran, leva esse recibo com os dados do comprador. Por que essa importância? A partir do momento que você entrega aquele recibo e faz o comunicado de venda, o Detran está dizendo o seguinte: pode ficar tranquilo, tudo que esse comprador fizer cometendo infração, não enviarei notificação para você. Olha que observação importante. Mesmo que esse comprador não faça transferência. O vendedor fez o comunicado, o comprador não fez a transferência, esse comprador que fizer cometendo infração, notificações não irão para você vendedor, irão para o comprador, porque você apresentou o novo proprietário. Resumindo, agora sim o Detran está sabendo dessa tramitação dessa venda. São várias situações que acontecem, vou citar aqui algumas. Teve uma mulher que me procurou para fazer um serviço, onde estava acontecendo o seguinte: a pessoa que ela vendeu, ela perdeu o contato e cometeu o erro de entregar o documento do veículo, o recibo sem os dados da pessoa, não foi cartório, não fez nada, autenticou, reconhecimento de firma, e estava chegando notificações na casa dela por exceder a máxima do radar. E lembrando que ela estava no processo de habilitação, ou seja, séria candidata a perder a provisória. Então estava desesperada. Vou dar outra orientação aqui, caso você tenha vendido o veículo e não tenha preenchido o recibo, não tenha feito comunicado, nem o comprador a transferência. É o seguinte, cara. Vou pegar outro exemplo aqui, desse foi de um aluno. Ele vendeu a moto para o irmão dele, entregou o documento da moto, não preencheu o recibo, o irmão avançou o sinal, chegou a notificação na casa dele, do vendedor, porque se não fez o comunicado e o comprador não fez a transferência, o Detran entende. Na verdade, o Detran nem sabe o que está acontecendo. Aí a notificação vai para o nome que está no documento. Foi para ele, com isso vocês têm um recurso, né, uma possibilidade de fazerem a troca do réu infrator, galera. Então, se você vendeu um veículo, não foi feito comunicado, né, após o preenchimento do recibo, chegar para você, faça a troca do réu infrator. Lembrando, vai depender, eu já tive casos que as pessoas perderam o contato com esse comprador. Aí a troca do réu infrator fica impossível, porque depende dos dados, assinatura dessa pessoa. Aí, voltando aqui, ele assumiu essa infração gravíssima, como estava aportando a provisória, infelizmente não pegou a definitiva, tendo que refazer todo o processo de habilitação. Qualquer outra dúvida, galera, isso aqui é algo bem amplo, são informações bastante diversas. Observa aí várias perguntas em cima de um comunicado de venda, até mesmo de uma transferência de propriedade. Então, havendo, é só me chamar que eu irei sanar nos comentários.